unicórnios! Eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pergunte a Gabi, que no caso sou euzinha mesmo, onde vocês me mandam perguntas no Twitter, no Facebook e eu tento responder. Nem sempre eu respondo de verdade, né? Às vezes dá uma escapadinha de perguntas assim de leve. Mas, né? Gabi, por que as lojas 24 horas têm porta se elas não fecham nunca? Por causa do ar-condicionado. Qual a série no Netflix que você tá assistindo no momento? No momento eu tô revendo a segunda temporada de Orphan Black. Eu vi Orphan Black muitos anos atrás. Daí eu vi até a segunda temporada e eu amei. Só que aí eu tive que esperar pra sair a terceira temporada, né? E eu sou uma pessoa um pouco problemática. Quando eu tenho que esperar as coisas acontecerem, eu desisto. Se eu tenho que esperar, eu desisto. Simplesmente parei de acompanhar a série, mas eu gostava muito, mas eu parei porque eu falei, eu não quero ter que ficar esperando a temporada. Daí agora que a série acabou, eu falei, agora eu vou assistir tudo. E eu convenci o Faru a ver comigo, então a gente tá vendo tudo desde o início. Como você está lidando com a saudade dos seus amigos e do Black? Eu tô sentindo muita saudade mesmo, de verdade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada com os meus amigos. Eu vejo meus amigos quase que todo dia. E tá sendo muito ruim porque eu me sinto muito sozinha aqui. Mas a parte boa é que eu não vou precisar mais sentir saudade por muito tempo, porque já eu tô voltando pro Brasil. O nosso tempo aqui tá acabando, foi bem legal, mas eu mal posso esperar pra voltar pra casa. Zac Efron, Shawn Mendes e Chris Evans. Mata, come e casa. Decide aí. Eu mato o Zac Efron, eu fico com Chris Evans e eu caso com Shawn Mendes. Sem dúvidas. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Eu acho que se eu não soubesse a idade que eu tenho, eu acho que eu me daria... Nossa, isso é muito confuso. Eu acho que eu teria 22, porque é um número bonito. São 2 patinhos na lagoa. É muito bonitinho. É fácil, eu gosto de números repetidos, então 22. Fora que tem uma música da Taylor Swift que é 22 e eu gosto quando tem uma trilha sonora pra acompanhar. E é uma idade que já dá pra beber em todos os lugares do mundo, né? Porque não dá pra ter menos de 21, não rola, não vou passar por isso, não. E essa próxima pergunta, ela tá aqui porque eu ri, eu achei bem engraçado e eu queria compartilhar com vocês. Já viu a galinha vendendo droga? Pó, 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 pó. Eu achei engraçado, gente. Desculpa, tá? Eu ri. Qual foi a coisa mais estranha que você colocou na boca? Ovos de formiga. Você tem algum fetiche? Sim. Pizza. Vou fazer uma pergunta que sempre faço. Qual foi a pior coisa que você chorou quando estava de TPM? Uma vez eu tava na minha pior crise e eu comecei a chorar porque eu vi um passarinho levando comida pro filhote no ninho. Eu com certeza choraria por causa do passarinho levando comida pro filhote no ninho, mas eu não preciso estar de TPM. Eu não tenho uma TPM muito forte, assim. O máximo que acontece é eu ficar muito irritada com as coisas mais do que o normal. Tipo, ai meu Deus, o mundo é horrível. Eu sou uma pessoa que eu choro muito na minha vida. Eu acho que não passa um dia na minha vida que eu não choro. Eu choro porque eu vi um vídeo na internet de algum filhotinho, eu choro porque o meu cachorro é fofo, eu choro porque eu vi... Geralmente é sempre relacionado a animais. E como eu passo grande parte do meu dia vendo vídeo de animal na internet, tem uma porcentagem de chance muito alta de que eu chore. Gabi, se você encontrasse outra Gabi Fadel, digo, uma cópia de você com a mesma personalidade, vocês se amariam ou seriam inimigas? Eu acho que eu iria gostar muito de encontrar outra Gabi. Eu gosto da minha companhia, eu me divirto sozinha, então eu acho que seria legal dividir uma coisa com outra de mim. Porém, todavia, entretanto, eu acho que a gente não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Tipo, nenhuma conclusão, nada. Porque eu sou uma pessoa que eu converso muito com as pessoas pra conseguir chegar a conclusões do que eu vou fazer, que decisão tomar. E se eu estivesse conversando com uma pessoa que pensasse exatamente as mesmas coisas que eu, ia ser muito difícil. Fora que, agora que eu tô pensando, será que ela ia pensar a mesma coisa que eu penso exatamente na mesma hora, a gente ia falar juntas? Tipo, no mesmo momento? Porque se fosse isso, ia ser bem irritante, ia ser como se tivesse um eco na minha casa. Ovo é muito bom, né? Ovo é muito bom. Eu amo ovo. Ovo é maravilhoso. Como você consegue cagar fora de casa? Então, eu não sei se isso vai ser muita informação, assim, num vídeo. Porém, já que você trouxe o assunto, né, eu tenho um problema muito grave que eu gostaria de compartilhar com vocês. E caso você tenha o mesmo problema que eu, vou dar uma dica no final, tá bom? Eu tenho um problema gravíssimo que é que eu não consigo cagar quando eu tô viajando. É totalmente psicológico. Travo o cu, não cago mais. Se eu passar, tipo, 7 dias viajando, vai ser 7 dias que eu não vou cagar. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é cagar. Tipo, é completamente, assim, condicionado. Mas o que é que eu faço? Eu tomo
café. Eu não sou uma pessoa que eu tomo muito café na minha vida, mas se eu tô viajando, sempre tem aquele momentinho que eu falo assim, não, gente, para tudo, eu preciso tomar um café. Porque é tomar o café que logo depois eu cago. Foi muita informação? Talvez tenha sido muita informação. Mas, pelo menos, você aprendeu alguma coisa. Caso um dia você venha a ter esse problema, já tem aí a solução. Qual o seu desenho animado preferido, Gabi? Atualmente, meu desenho favorito é Rick and Morty, mas eu também gosto muito de Mundo de Gumball. Gabi, tu consegue falar acelera Cinderela rápido? Acelera Cinderela, acelera Cinderela, acelera Cinderela. Você consegue falar macarrão, camarão... Não, como é que é? Camarão, macarrão, macarrão, camarão... Não, eu não quero uma receita de macarrão com camarão. Trava a língua. Macarrão, caramão... Já errei. Camarão, macarrão, caramujo. Camarão, macarrão, caramujo. Macarrão, caramão, Qual vídeo do seu canal você excluiria? Você pode ter certeza que se eu excluiria, eu já excluí. Eu, inclusive, já me arrependi de ter excluído vídeos do meu canal. Tem inimizade ou alguém do YouTube que você não gosta muito? Você pode ter certeza que se existem pessoas... Tem alguém que eu não gosto muito. Mas é normal, porque tem gente que também não gosta de mim. Tipo, a vida é assim, né? Porque a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. A gente não vai ter afinidade com todo mundo do universo. Você não precisa gostar de todo mundo. Basta não ser um filho da puta escroto mal educado que já tá bom. Já teve algum evento que vários youtubers foram chamados, menos você? Basicamente todos. Eu nunca sou chamada pra nada. Eu sou muito excluída do YouTube. Qual comida de outra cultura você não comeria nem se pagassem? Insetos. Não dá, gente. Eu vou morrer. Eu não tenho dúvidas disso. Que se eu colocar um negócio desse na minha boca, eu vou morrer. Meu corpo vai entrar em colapso. Eu vou ter um negócio... É de verdade, eu vou morrer. Meu corpo vai falar assim, não, isso não vai acontecer. A gente prefere a morte antes. Qual foi a maior decepção que você já teve com alguém? E como você lidou com isso? Eu já tive algumas decepções com as pessoas. E eu lidei não lidando. Eu acho que as pessoas, elas vão decepcionar a gente sim, e paciência, é isso. E o que eu fiz foi falar pras pessoas, olha, você fez isso comigo, eu não gostei, mas eu entendo que você não é obrigado a ficar se importando comigo o tempo todo, mas eu também não quero mais ser sua amiga e eu estou te cortando da minha vida, então tá bom, um beijo, tchau. E um fato engraçado é que todas as vezes que isso aconteceu, as pessoas se sentiram realmente muito mal. Por anos depois, elas ainda se sentiam mal com isso e vieram me pedir desculpa. Eu acho que o jeito que você reage às coisas acaba pesando muito em como aquelas pessoas vão se sentir quanto a isso. Então, se você levar de boa e só falar assim, eu não acho que você é uma pessoa que preste pra mim e eu não quero mais você na sua vida, é muito pior do que dar um chilique. Em comparação, o Brasil tá muito pior que os Estados Unidos hoje em dia. Eu acho que o mundo inteiro está passando por um momento em que, assim, todo mundo resolveu fuder com tudo. Aqui nos Estados Unidos, caso você não esteja sabendo, tá tendo muitas manifestações nazistas. A gente tá num momento muito estranho. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, a Europa também tá bem esquisita. É uma coisa coletiva que eu não sei o que tá acontecendo. Gabi, quais são as 5 maquiagens que não podem faltar no seu dia a dia? Essa aqui é a minha necessaire que eu levo pra todos os lugares, que tem o meu kit de sobrevivência básico. Primeiro lugar, temos essa base aqui, que é da Dior, chama Nude Air. E eu amo essa base de um jeito. Eu não gosto de maquiagem pesada. Parece que é a sua pele, só que melhor e perfeita, sabe? Tipo, eu nasci assim. Esse corretivo da MAC, que é o Prolong Wear. Esse rímel aqui, que é da Benefit, que é o melhor rímel da face da terra inteiro. Daí temos aqui meu lapisinho de sobrancelha, porque a gente não tem sobrancelha, né, gente? Não tem, então a gente tem que desenhar uma. Não nascemos com pelos na sobrancelha. Escolhi uma última coisa. Falta um. O que eu quero? Eu escolhi iluminador, porque eu adoro iluminador. Eu adoro brilhar. Brilhar é importante. Se eu tivesse que viver só com 5 produtos de maquiagem, com certeza seriam esses. Gabi, tu bebeu água hoje? Assim, e o Matheus? Tô esperando o desfecho dessa história. Eu recebi muitas perguntas sobre o Matheus. A gente tinha resolvido que a gente não ia chamar o exterminador porque eu comecei a chorar que nem uma louca. Daí a gente concordou que a gente ia comprar uma armadilha, que é uma gaiola, ia prender ele lá, ia talvez alimentar ele por um tempo na gaiola e depois ia soltar ele
em algum lugar aberto, algum matinho pra ele viver a vida dele feliz. A gente saiu, a gente viajou esse final de semana, e aí quando a gente voltou no domingo, a gente viu o Matheus correndo, como a gente sempre via ele correndo pela casa, só que desde então ele não apareceu mais, isso já tem uns 2, 3 dias, então eu acho que o Matheus foi embora, porque a gente nunca passava tanto tempo assim sem ver o Matheus era uma figura bem constante na casa, mas agora ele sumiu. E eu não sei pra onde ele foi. Não sei se eu deveria ficar preocupada e tal, mas o importante é que não fui eu. Pra você que não entendeu nada de que porra que é Matheus, Matheus é um camundonguinho que tá aqui na casa que a gente tá. Ele tá aqui já tem, tipo, uma semana, sei lá, mais talvez, eu nem sei mais. Só que eu aprendi a amar o Matheus. Ele é muito bonitinho, ele é bem pequenininho, ele tem os olhinhos pretinhos. É um amorzinho o Mateuzinho. E ele anda aqui pela casa. E eu não queria que matasse ele, porque eu tenho dó, né? Mas aparentemente agora ele sumiu e não é mais um problema, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Desistiu do cabelo de várias cores e voltou só para o azul lindo de sempre? Sim, ter o cabelo todo colorido de galáxia dava muito trabalho, as cores elas desbotavam de jeitos diferentes, em tempos diferentes. Acabou que o meu cabelo tava ficando manchado, não tava sendo fácil de manter, não tava bonito o tempo todo. E eu odeio ter que ficar fazendo coisa com o cabelo, é muito chato, eu não queria isso pra minha vida. Então eu desisti, falei, chega! Eu vou viver muito pouco nesse mundo. Eu preciso de tempo para fazer outras coisas da minha vida que não seja meu cabelo. De todos os lugares que você já visitou, qual é o seu favorito? E qual a sua melhor lembrança desse lugar? O lugar mais bonito que eu já vi na minha vida, sem nenhuma dúvida, é o Lake Marine, no Canadá. Eu fui pra lá em 2012, tem vídeos dessa época, eu vloguei essa viagem inteira, tá lá no meu segundo canal, na época eu fazia vlogs lá. Foi o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. E acho que a lembrança mais legal foram os amigos que eu fiz nessa viagem. Era um grupo, era uma excursão e todo mundo era muito legal, foi muito divertido. Qual foi a coisa mais louca que você e o Faro já fizeram? Eu não posso nem começar a contar isso aqui nesse canal. Qual o melhor conselho pra vida? Todo mundo vai morrer. Você vai morrer, todo mundo que você ama vai morrer, tudo que você conhece no mundo vai acabar. Não leva as coisas tão a sério. Nada é tão horrível que não vai acabar, porque tudo vai acabar. Fica de boa. Não leva as coisas tão a sério, todo mundo vai morrer mesmo. Pra que vai ficar se preocupando com as coisas? Se, tipo, no final não vai nada importar mesmo. Tem gente que acha que, tipo, ai meu Deus, tudo vai acabar, é uma coisa horrível. Eu, sinceramente, eu acho que tudo vai acabar, é uma coisa maravilhosa, porque no final, tipo, a gente pode se divertir e tal, e não levar as coisas tão a sério assim, porque, tipo, não importa. E com esse conselho nihilista, eu termino esse vídeo. Não se esquece de curtir se você gostou, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico unicórnio. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que muito possivelmente, talvez, vá ser já de volta ao Brasil.